crença, o civismo, a coragem e o valor. Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 58ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, segundo período da 18ª legislatura. Ao segundo secretário para a leitura da ata anterior. Ata 5.553. Ata da 57ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, segundo período da 18ª legislatura. Aos 18 dias do mês de setembro de 2017, sob presidência da vereadora Aida Ofer, reuniram-se 16 senhores vereadores. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Destaque para a leitura da manifestação do Ministério Público, dando conta do indeferimento do fato envolvendo a licitação número 008/2017, promovida pela Câmara de Vereadores, e do arquivamento do feito. Foram deferidas as indicações de número 2.329 ao número 2.376 desde 2017. A ordem do dia foi apreciada e votada a matéria constante da pauta. Pedindo informação número 124/2017, moções legislativas de número 232 ao número 240, requerimentos número 160 ao 162, todas aprovadas. O pedido de informação número 122/2017 e a emenda modificativa número 002/2017 ao projeto de lei número 039/2017 foram arquivadas pelos autores com a vênia da presidência. Horários dos partidos: PSD, vereador Jair Júnior; PMDB, vereador David Moro; PPS, vereador Maurício Batalha. Pequeno expediente: não houve manifestação que requeresse a vênia da presidência. Nada mais havendo, foi reunião encerrada às 20h40. Lavrando-se esta ata, sala das sessões, 18 de setembro de 2017. Em discussão, a ata 5.553. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada. Convidamos a todos para em pé acompanharmos o momento bíblico. O estrangeiro, que não pertence a teu povo Israel, se também ele vier de uma terra distante por causa da grandeza do teu nome, da tua mão forte e do teu braço estendido, se ele vier orar nesse templo, ouve do céu onde moras, atende todos os pedidos do estrangeiro. Assim, todos os povos da terra reconhecerão o teu nome e temerão a ti, como faz o teu povo Israel. Eles saberão que o teu nome é invocado neste templo que eu construí. Palavra do Senhor. Ao primeiro secretário, para a leitura do expediente, proposições e indicações. Projetos de lei número 064 e 077/17, de autoria do vereador Jean Pierre, foram arquivados pela Comissão de Justiça na forma do artigo 61, parágrafo 2º do Regimento Interno. São esses dois aqui? Esses aqui são os arquivados. Achei que estava. Moção simples número 006/2017. Dispõe sobre a disponibilização de veículo e de um fiscal para a gerência de proteção animal. Vereador Bruno Hartmann, PSDB. Gostaria de cumprimentar o radialista Daniel Goulart. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Cumprimentar o J. Damasceno, da mesma forma. Seja bem-vindo. Cumprimentar a coordenadora do CRAS 2, Josiane de Oliveira Luz. Cumprimentar a coordenadora do CREAS
do CREAS 2, do CREAS 3, Camila Moraes de Oliveira, e cumprimentar a auxiliar administrativo do Centro POP, o Luiz Felipe Stanque. Cumprimentar a todos, professor Érico, saudades, prazer em revê-lo. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Convidamos o vereador Maurício Batalha para justificar as suas indicações. Dispensa. Pedro Figueiredo, por até 3 minutos. Então, boa noite a nossa presidente, os colegas do vereador, o pessoal que estão na casa prestigiando o nosso trabalho, pessoal da rede de comunicações, mais um dia de trabalho. Vim solicitar a substituição de 3 postes de madeira por poste de concreto, na rua Salutiano Neto Grissério Pereira de Adelaide Alves. Fica na divisa entre os bairros São Luís e Centenário. Essas pontes estão em péssimos estados, esses postes estão em péssimo estado de conservação. Diante reformar porque o movimento de carro é intenso, vindo a estragar as madeiras em pouco tempo, sem cortar o risco de desabar. Então queria que eu desse uma olhadinha para trocar esses postes lá para nós, está correndo risco a população lá. Solicitar a pavimentação da rua Francano Esporte Clube no bairro Santa Clara. Essa rua encontra-se em péssimo estado de conservação, causando danos nos carros que passam ali, pois está cheia de buraco e vala. Por isso peço a pavimentação desta rua. Queria que o secretário de obra desse uma olhada lá, a antiga Zona Véia lá, na Tititi lá, o pessoal desse uma olhada lá, o pessoal tá cobrando, estão furando os pneus do carro lá. Essa semana veio uma moradora lá me cobrar, então o nosso trabalho aqui é trazer a indicação para a população. Então temos um dia de trabalho, temos hoje aqui trazendo essa indicação na rua Pavimentação Francano Esporte Clube no bairro Santa Clara. Solicitar a colocação de tubo de concreto na rua Seu Correia de Oliveira no bairro Santa Clara. Nessa rua o esgoto corre a céu aberto, causando muito mau cheiro e transtorno aos moradores. Solicitar um patrulhamento e um cascalhamento na rua Celiro Vieira no bairro Vágia. Essa rua encontra-se cheia de buracos, causando transtorno aos moradores e aos motoristas e pedestres que passam ali. Então queria que desse uma olhada lá na Vágia também, lá com o pessoal vieram de atrás do nosso gabinete aí, e nós temos para trabalhar para a população, e então temos aqui para cobrar ao secretário dar uma olhada com carinho nesse trabalho para nós. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Pedro Figueiredo. Vereador Jair, por até 3 minutos. Dispensa. Vereador Ivanildo, por até 3 minutos. Boa noite, presidente, meus colegas de trabalho, e o plenário e meio de comunicações. Quero cumprimentar também o Jota, que hoje está visitando nós aí. Boa, já vi ontem, hoje de novo, então tá bom a coisa aí. Aí vai, acompanhando nossos trabalhos aí. É isso aí que os vereadores querem, que plenário cheio para nós, para ver nossos trabalhos aí, como é que tá. Hoje, presidente, a gente trouxe uma indicação aqui do bairro Itapuã, um patrulhamento na rua Indalécio da Silva Gomes, lá no bairro do meu amigo aqui, vereador Ovone, né? Então a gente passou por lá e o pessoal pediram para fazer essa indicação da rua, que diz que está bem precária lá. Também no bairro Gralha Azul, uma indicação, patrulhamento e cascolhamento também na rua
Otacílio Canani. E no bairro Santa Cândida também fizemos uma indicação aqui também na rua lá no bairro do meu nobre vereador lá. Então vamos colocar mais uma indicaçãozinha aí, mas não tem problema, também pode olhar no bairro Caroba que a gente não vai ficar bravo. É isso que o vereador tem que fazer. Indicação para patrulhamento, cascalhamento na rua Alfredo Rodrigues Anápolis, no bairro Santa Cândida. E a última indicação no bairro Santa Helena, indicação para patrulhamento e cascalhamento na rua Recife, no bairro Santa Helena. É isso aí, presidente, hoje que a gente trouxe as indicações aí e que seja atendido pelo secretário de obra, que daí nós estamos bem servidos. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Ivanildo Pereira. Continuamos com as indicações. Vereador Osni Freitas. Dispensa. Vereador Gerson Omar dos Santos. Dispensa. Vereadora Aida Ofer. Dispensa. Vereador Luiz Marim. Dispensa. Vereador Lucas Neves. Dispensa. Eu gostaria de cumprimentar a Josiane de Oliveira Luz, coordenadora do CRAS 2, Camila Moraes de Oliveira, coordenadora do CRAS também, o Luiz Felipe Stanque, auxiliar administrativo do Centro Pop, o Daniel Goulart, que estava há pouco aí, foi entrevistar a presidente, e o J. Damasceno, repórter. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Passamos à ordem do dia. Pedido de informação número 125/2017. Vereador Lucas Neves, PP. Pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Antônio Seron, sobre os incentivos fiscais e estruturais visando propiciar a implantação de novos empreendimentos, bem como permitir a expansão de empresas do município. Questiona-se: 1. O município dispõe de áreas públicas, terrenos que possam ser destinados à expansão de empresas do município ou a novos empreendimentos? 2. Em sendo positivo o questionamento do item 1, pergunta-se: quantos empresários e microempresários foram beneficiados em 2017? 3. Em sendo negativo o questionamento do item 1, pergunta-se: quais as ações do poder público visando auxiliar os empreendedores na gestão de emprego e renda? Vereador Lucas Neves, PP. Em discussão, com a palavra o vereador Lucas Neves. Cumprimento o presidente em exercício, o vereador Luiz Marim, em seu nome, todos que compõem a mesa, colegas vereadores, a comunidade que está aqui no plenário e quem nos acompanha em casa. Estamos aqui exercendo nosso papel de vereador, fazendo um pedido de informações ao Poder Executivo para que formalize uma resposta para que a gente possa repassar à população que nos solicita, especialmente quem é empreendedor aqui na nossa cidade. Nós sabemos que hoje no Brasil mais de 80% das vagas de emprego do nosso país estão nas micro e pequenas empresas. Dados do CAGED do mês de julho mostraram que as micro e pequenas empresas foram as que mais geraram postos de trabalho e as grandes empresas foram as que mais demitiram, né? Então a gente vê o quão importante é o fortalecimento das micro e pequenas empresas para que a gente consiga vencer os índices de desemprego do nosso país, que hoje já chegam aí a mais de 13 milhões de desempregados. Por isso nós estamos solicitando, queremos saber como é que está a política de favorecimento, de auxílio às empresas do município que desejam ampliar os seus negócios, ou a empresas, a empresários, a micro e pequenos empreendedores que querem montar o seu próprio negócio e assim gerar emprego e renda aqui no nosso município.
Estamos solicitando se a Prefeitura dispõe de áreas, de terrenos para destinar a esses empreendedores. E, sendo positivo, se dispõe quantos já foram favorecidos, já foram auxiliados neste ano de 2017. E se a resposta for negativa, né, se não dispõe de área, nós também estamos questionando aqui quais as ações estão sendo realizadas no sentido de auxiliar esses micro e pequenos empreendedores. Volta e meia a gente ouve a história de que vai vir uma grande empresa, de que vai vir uma grande geradora de empregos, e a gente sempre fica a ver navios, não vem empresa nenhuma, né? E a gente às vezes perde o foco e não auxilia aquele micro e pequeno empreendedor que é da nossa cidade, que já está gerando alguns postos de trabalho, que com um pequeno empurrãozinho do poder público ele consegue gerar mais emprego e, consequentemente, gerar mais renda. Temos visto todos os dias, e acredito que os senhores passam por isso, colegas vereadores, as pessoas batendo na porta do nosso gabinete, nos ligando, enviando mensagens, pedindo emprego. Preocupa por quê? Porque são pais e mães de família que estão em busca de um emprego, de um salário para sustentar a sua casa. E eu vou requerer só mais 30 segundos, senhor presidente, para concluir a minha fala. E a gente se preocupa e temos que sim buscar ações, cobrar ações do Poder Executivo Municipal, no sentido de que auxilie os micro e pequenos empreendedores, né, com um pedaço de terra, e a gente conhece vários casos de pessoas que estão esperando por um pedaço de terreno para ampliar o seu negócio e assim gerar mais emprego e mais renda para a nossa população. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Continua em discussão. Vereador Vone. Presidente Luiz Marinho, vereadores, as pessoas que aqui estão no plenário. Vereador Lucas, essa era uma das bandeiras minha, do senhor Luiz e do Marião. O Marião hoje está tendo oportunidade de ajudar as microempresas. Pelo que eu tenho conhecimento, poucos dias conversei com ele, várias empresas vão ser beneficiadas aqui nos dias microempresas. Ele está mapeando todos os terrenos. Inclusive, poucos dias atrás, ele estava no Ministério Público pedindo autorização de algumas áreas, senhor Luiz, para os micro e pequenos empresários. Há 20 anos atrás, as micro e pequenas empresas eram responsáveis por 40% dos empregos. Hoje, são 78% das microempresas que são responsáveis pelos empregos. 78% dos empregos hoje são as microempresas que estão ajudando. Então, eu nunca esqueço, eu participei do BQT, um projeto que tinha na cidade, bairro que trabalho, né, e sempre teve aquilo lá. Eu lembro que o governador, numa eleição, ele prometeu investir 5% da arrecadação de Lages nas micro e pequenas empresas. Porque, senhor Luiz, as microempresas, como diz o Lucas, falta aquele empurrão. A gente foi em Ampères, interior do Paraná, uma cidade que tinha 45 mil habitantes. O prefeito, como diz ele, era meio louco. Ele ajudou, Lucas, ele dava o terreno, construía o barracão, o terreno era dado, o barracão a pessoa tinha 5 anos para pagar o barracão. Ajudava, arrumava projetista, fazer projeto para as micro e pequena empresa, desandou. Foi uma revolução. Tinha uma empresa que fazia camisa e bermuda, que tinha 200 funcionários, foi para 1.400 funcionários essa empresa, em Ampères. Então, a gente foi visitar as empresas no meio do mato, tinha fábrica de móveis, fábrica de bacio. Então, sim, falta um empurrãozinho. Segundo o Marião, até dou uma sugestão para a gente marcar um dia para o Marião vir colocar
o que as microempresas estão sendo beneficiadas e qual é o próximo passo para frente das microempresas. Tenho certeza que o Marião agora está com a pasta na mão, está se virando. Eu já peço, se não tinha ninguém inscrito, a hora da liderança. Tem? Vamos acertar aqui, o vereador Maurício Batalha cede. Então, Deus já cedo uma parte também para o nosso amigo. Então, Lucas, podia a gente fazer um pedido aí ao secretário Marião, para vir essa casa, colocar, e nós vamos cobrar. Eu sou favorável aos micro e pequeno empresário, porque são eles que sofrem para trabalhar, pagam para trabalhar. Agora vem uma empresa lá para a cidade de Lages, eles dão terraplenagem, dão o terreno, dão a terraplenagem e dão incentivo fiscal. E as micro e pequenas empresas são esquecidas. Espero que o nosso prefeito Seron aí e o Marião consiga ajudar esses microempresários que tanto precisam, que são responsáveis por 78% dos empregos. Uma parte... Obrigado, vereador Vone. A gente fica feliz, até que o senhor conversou com o secretário Marão, porque até agora, aí já estamos com 9 meses, a gente não viu a ação daquela secretaria. Então a gente espera realmente que a secretaria comece a andar, comece a dar incentivo. A gente viu o Marião, quando estava nessa casa, era um vereador muito combativo, e a gente espera que comece a demonstrar serviço lá naquela secretaria, porque lá a gente ainda não viu ele fazer nada. Obrigado, vereador Vânia. Eu que vou defender o Marião, porque nós sabemos o que ele passou, né? É uma situação que ficou aí, os outros, ele nasceu de novo, né? Mas eu acredito que ele, trazendo ele na casa, ele vai explanar tudo o que está acontecendo, e o esforço dele, tenho certeza que é grande. Uma parte, vereador Gerson. Obrigado, vereador Vone. Vereador Jair, o senhor sabe até a situação do vereador Marião, né, que passou por um problema de saúde, mas naturalmente ficou outra pessoa no lugar dele, vereador. Agora, nós precisamos também analisar a situação econômica do nosso país. Qual foi a empresa que abriu no Brasil ou em Santa Catarina nos últimos meses? Se alguém puder me lembrar. Nós, tanto o Estado quanto o município, tanto o Brasil, tem cedido, dando incentivos, tem programas de incentivos, né, para empresas se instalarem e se ampliarem. O problema é que as empresas não estão conseguindo, vereador Jair, hoje. De fato, não estão conseguindo nem pagar as contas. Esse é um fato. O ano passado, vereador Vone, foi cedido o terreno da Santur, da antiga Santur, né, a pedido da GTS, né, uma empresa local da GTS, com incentivos do governo do estado, foi transferido para o município, e eles conseguiram expandir pelo segundo pavilhão ali, né, a segunda fábrica. Então, acredito que o município tem essa intenção, né, a Secretaria Econômica tem essa intenção e tem dispositivos para isso. Também, vereador Vone, na legislatura passada, fizemos uma lei nessa casa e aprovamos a lei nessa casa. Só para concluir, senhor presidente, eu já cedo também o meu tempo, para a gente só iniciar essa discussão. Aprovamos uma lei importante nessa casa, vereador Vone, o senhor estava presente, todos os vereadores aqui, vereador Aida, vereador Vone, vereador Tiago e vereador Marim, que a prefeitura, ou seja, o executivo doando o terreno para as empresas, a empresa poderia usar esse terreno como garantia de empréstimo. Porque que acontecia, vereador Lucas? As empresas tinham o terreno, ganhavam o terreno, né, tinha a doação do terreno, mas elas não tinham o recurso total para construir o seu investimento, né? O vereador Maurício também esteve lá e aprovou, né, no Progem. Então, uma lei bastante importante, que é um incentivo, né, de doação. O município doa o terreno, ainda pode usar esse terreno como bem para garantia de investimento. Então, assim, hoje tem algumas situações, mas eu só queria relatar isso, então. Obrigado. Tem o vereador Maurício Batalha. Boa noite, senhora presidente. Queria cumprimentar a Josiane, coordenadora do CRES,
Camila, CREAS 3, Luiz Felipe, J. Damasceno. Tem o Damasceno bom e o Damasceno ruim. Eu nunca descobri qual que é o bom e qual que é o ruim, senhor presidente. Queria aqui deixar, vereador Lucas, desculpa a brincadeira, mas eu sempre pego o pé dele e do Jones. Lembrando aos senhores que existe um empreendimento onde seria a Sinotruc, já licitada, onde serão em torno de 300 terrenos e 30%, se eu não me engano, ficarão a cargo do município destinar. Foi um projeto na época do prefeito Tony, prefeito Eliseu, quando a Sinotruc, em negociação com o Estado, definiu que não viria, por questões econômicas, como bem levantou o vereador Gerson. A empresa se interessou, já está em posse, e, se eu não me engano, com um projeto executivo bem avançado, dependendo da aprovação e tramitação pelo CEPLAN. E desses 300 imóveis, 100 ficarão para o município destinar às empresas que tenham interesse, vereador Vone, que queiram expandir. E eu lembro que o secretário Juliano fez parte daquela lei, vereador Gerson. Nós tínhamos dificuldade justamente que as empresas tinham o terreno e devem ficar por 10 anos tendo a sua atividade para poder escriturar. Isso quando possível, porque nós temos as áreas industriais de São Paulo e São Francisco, que por questões de falta de saneamento, de planejamento, inclusive a gente tem dado apoio desde a época de procurador às empresas. Estamos terminando junto com as empresas agora o mapeamento, a assinatura dos confrontantes, para regularizar as áreas e poder fazer a escritura em nome das empresas. Ali são várias empresas do lado do cemitério Parque da Saudade e do outro lado ali, São Paulo e São Francisco. Hoje eles não têm as escrituras apesar dos 10 anos. Então não adianta também a gente dar áreas que não estejam estruturadas e que possam ser transferidas às empresas. Bem, lembrou o vereador Gerson, foi uma solução na época, junto com o secretário Juliano Chiodelli, do Desenvolvimento, que as empresas tinham as áreas, com possibilidade de fazer seus financiamentos e aumentarem a mão de obra, mas não podiam em virtude da questão legal. Criamos uma ideia de que a empresa que deu um imóvel com 120% do valor do terreno atual, pudesse dar o outro imóvel, o terceiro imóvel, em garantia ao município, e fizesse o financiamento para o aumento da instalação. Não estou aqui também, senhor presidente, para ser advogado de ninguém, até porque nesse momento no plenário aqui não sou advogado, sou vereador. Mas, vereador Jair, o que o ex-vereador e secretário Mário passou, não, mas nem para o pior inimigo, que eu acredito que eu não tenho inimigo, mas eu desejo. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de humanidade, um pouco de serenidade, cobrar a situação, sim. Vou querer meus 30 segundos, senhor presidente. Mas eu fico preocupado porque ele está numa recuperação ainda, e a gente sabe que a questão oncológica é muito psicológica, O vereador Marião já deu como secretário de turismo anterior, como secretário de meio ambiente, acho que ele, não sei, do vereador, inclusive somos adversários políticos, mas amigos, Então é só nesse sentido. Eu vou pedir o tempo da liderança, se possível, senhor presidente. O senhor se inscreveu. Então, só porque o vereador Jair está solicitando lá, mas é só nesse sentido que eu acho que a gente tem que cobrar, mas com muito cuidado, serenidade, Porque é uma forma, inclusive, de auxiliá-lo ao retorno à vida, se assim posso chamar, normal. Pois não, vereador Jair. Obrigado, vereador Maurício. Quando eu faço a cobrança, não pessoalmente para o Marião, secretário, mas para a própria secretaria em geral, A gente sabe que ele passou por problema de doença, mas a secretaria ela tem que continuar tocando, E o Marião, até eu lembro quando ele iniciou, quando ele foi colocado de secretário, ele disse que já tinha 2 empresas que viriam em seguida. Ele já tinha acertado, assim que ele pegou a secretaria, então as empresas não vieram ainda e a gente fica naquela mesmo discurso do Lucas, esperando que as empresas venham. Então seria mais ou menos nessa linha uma crítica construtiva, a gente quer somar para a administração e não criticar o próprio Marião, a gente sabe do problema de doença que ele teve, mas a secretaria em geral. Obrigado, vereador Gerson. Está perdoado, vereador Jair. Verdade. Na verdade, vereador Jair, é isso que a gente tentou explicar, O poder, o gestor público, ele dá toda a plataforma para as empresas virem, Ou seja, ele dá as condições para as empresas virem. E não só nessa gestão, mas acredito que
em todas as outras foram assim, né? A gestão pública dá a plataforma, ou seja, dá o terreno, dá o auxílio, incentivo fiscal, né, para as empresas se instalarem. Mas, infelizmente, com a crise econômica, a gente acaba não tendo empresas que queiram realmente investir ainda no seu próprio negócio. Relembrando também, vereador Maurício, uma lei importante que discutimos aqui nessa casa sobre o alvará provisório das empresas, né? Fizemos algumas reuniões, inclusive no CDL. O vereador Marião, e ainda em recuperação, estava lá e eu acredito que o projeto deva vir semana que vem beneficiando as empresas, ou seja, empresas que queiram se instalar. Então é mais um incentivo também, né? E a luta, naturalmente, também do vereador Marião. Então, sim, a Secretaria tem feito seu papel, a gente tem acompanhado, e talvez o senhor não tenha acompanhado diretamente a Secretaria, mas se o senhor perceber, tem feito seu papel, sim. Obrigado, vereador. Só concluindo, então, senhor presidente, obrigado, vereador Luiz, por ceder seu tempo, depois o tempo da liderança, se o senhor tiver preciso, cedo também, que esse projeto, então, lá dos índios, continue, que todos consigamos nos unir, e que possa sair do papel. Pelo que eu estou vendo, a empresa está com vontade de fazer os encaminhamentos. E outra coisa, vereador Lucas, tinha uma proposição nossa, junto ao secretário Juliano, para que se criasse com essas doações um fundo de desenvolvimento econômico, com que as empresas recebessem esses terrenos, esses imóveis, vereador Vone. Se fosse um aluguel do imóvel de 10 mil por mês, que ela contribuísse com 500, 600 reais, e que esse fundo pudesse fomentar novas áreas estruturadas e investimento na Uniplac, na UDESC, nas universidades locais de pesquisa e extensão. Então, além de receber a área, meus 30 segundos, senhor presidente, as empresas ainda com um valor mínimo, né, seria 500 reais, 1.000 reais, se nós tivéssemos 100 empresas contribuindo cada uma lá com 1 ano, 2 anos, 3 anos, daí temos que discutir aqui, com 1.000 reais mensal, seria em torno de 100 mil reais por mês, que poderia fomentar novas áreas, aquisição, melhorias de infraestrutura. Então, esse projeto, inclusive, foi escrito, eu tenho uma cópia dele, não foi encaminhado na época, mas eu vou trazer para essa casa para que a gente possa debater e levar ao prefeito, né, via líder de governo, para que a gente possa, o imóvel doado, tenha um retorno mínimo, né, que não atrapalhe o desenvolvimento da empresa, mas que possa fomentar novas aquisições. Próximo vereador, Luiz Marim. Cumprimento o presidente Aida, nobres vereadores, vereador Bruno, que hoje está no plenário, e boa noite a todos que se encontram nesta casa e em seus lares. Olha, eu entendo, senhora presidente e vereador Ivanildo Amarildo, todos os secretários são bons e de uma grandeza assim, que nós admiramos muito, tanto para atender, não fazem o que não é possível, e logicamente o prefeito Seron, ele é determinado, e ele deixou bem claro, não existe funcionário nem secretário que pertencem a partidos, porque o que não funcionar, simplesmente ele vai trocar, sempre, e vai ser assim. Se estão todos funcionando ou não, é uma questão dele, né? E nossa também aqui, logicamente que a gente, qualquer irregularidade tem que denunciar. Mas o vereador Marião, nosso companheiro, por ele ter passado por aquela situação de doença, fez parte também da vida dele, e como ele me diz, até ele cresceu com isso, porque ele viu que a vida é um sopro. E ele tem até há não muitos dias, almoçou lá em casa com a esposa dele, porque a gente tem que ter carinho com essas pessoas nesses momentos, dar força para que saia de vez desta maldita doença e de outras. O terreno lá onde é que era para ser no truque, que eu sempre fui contra, eu queria que se fatiasse para os menores, porque de elefante branco nós estamos cheios. Agora aconteceu. Vai ser inúmeras empresas pequenas, né, vereador Vone, que se instalarão lá, e está no Progen, já se não me falha a memória. O banco de emprego está funcionando perfeitamente. Estou relatando o que ele me colocou. A capacitação de funcionários, vão lá e confiram com ele.
E eu digo mais, e esses imóveis que foram doados há 20, 10, quantos anos não importa, e que estão fechados na área industrial e em outras áreas, e que dá para reverter para o município, devia se fazer urgente. Chega de coisa fechada. Nós queremos aqui pessoas que produzam e que trabalhem. E cumprimento quem teve a ideia, que eu não sei, dos alvarás, porque para pegar um alvará, vereador Vone, é um calvário, especialmente quando chega no bombeiro ali, é uma tristeza. Então, se vier este alvará provisório, vai ser mais um avanço. Eu lhe concedo a parte, vereador Vone. Pode depois, se precisar, pega o tempo. Mais um. Pega a hora de liderança, então. Quero aqui também, senhor Luiz Marinho, agora veio na minha cabeça, o Madeireiro Olímpio se instalou hoje na antiga Novo Sul. É uma guerra que graças a Deus, a gente conseguiu juntamente com o governador. Fomos 3 vezes conversar com o governador, ele deu aquela área, seria para Madeireiro Olímpio e para Mil Serras. Como a Mil Serras não se instalou, hoje está sendo lá loteado lá, onde o Marião está fazendo esse trabalho. Vai, se eu não me engano, parece que 16 empresas pequenas vão se instalar nesse terreno, juntamente com o Madeireiro Olímpio. Madeireiro Olímpio hoje vai trabalhar de noite. Hoje ela tem um equipamento de ponta, vereador Gerson. Investimento muito grande, que ele vai fazer uma inauguração ainda, ele se mudou, mas não inaugurou, vai cuidar dessa casa, e o prefeito e o próprio governador, que foi o governador que deu um incentivo, tirou do meio da população o Madeireiro Olímpio e colocou nesse local. Então, lembrando agora, se eu não me engano, são 16 empresas. Mas eu quero pedir aqui aos novos colegas, se poderia fazer um convite. Pois não, vereador. Pelo horário da liderança do PMDB. Então a gente dá uma sugestão aqui, vereador Lucas, que a gente convida o vereador Marião, que vem aqui, a gente cede o horário dos partidos, para ele colocar para nós, né? O que está sendo feito, qual é os projetos que tem. Então, sugiro que segunda-feira, estando no horário do partido, se os colegas entender que possa ser, cedemos segunda-feira para ele vir aqui explanar mais. Obrigado, tio Luiz. Obrigado, vereador Vone. Eu só vou complementar aqui a sua fala. Eu estive hoje de manhã com o seu Olímpio lá na agropecuária, e exatamente ele vai tocar 3 turnos. 3. E vai serrar a madeira mais fina, que não tem muito valor, para poder dar apoio para aqueles que não têm onde colocar. Então veja a grandeza daquela empresa e do seu Olímpio e do seu filho, que agora me fugiu o nome. Seu Ivo, isso, nosso amigo. Então é disso que nós precisamos. Eles estão preocupados com aquele que está com a tora fina e não tem valor. E ele disse, mas aguardem, mais 4, 5 anos, vai ter que fazer leilão para comprar madeira grossa, diz, porque ninguém mais está plantando. E tomara que, como eu diria, que agarre preço, né, porque está de arrasto. Aqui em Lages, porque em outras regiões é de dar inveja, talvez seja o monopólio. Muito obrigado, senhora presidente. Pois não. Colocamos em votação o pedido de informação 125. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de cumprimentar todos os assistentes sociais dos CRAS, psicólogos, CRES, todos os que trabalham no Sistema Único de Assistência Social, sejam sempre bem-vindos nesta casa. Pedido de informação número 126, 2017. Os vereadores Osni Freitas, Amarildo Farias, Bruno Hartmann, Jair Júnior e Maurício Batalha Machado fazem o seguinte pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal sobre as consultas agendadas para o médico especialista em oftalmologia. Pergunta-se: quantas pessoas estão na fila de espera para a consulta? Qual o prazo médio entre a solicitação da consulta até a sua efetivação? Quantos médicos especialistas estão atendendo nesta área do município de Lages? Caso a fila de espera esteja extensa, há algum planejamento da Secretaria para que possa diminuir a fila de espera?
Em discussão, o pedido de informação 126, vereador Osni Freitas. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, senhores vereadores, o público presente, né? Presidente do bairro aí, Candinha, J. Maceno, tudo que estão aí presente. Então, esse pedido de informação é sobre as consultas médicas, né? Oftalmológica, né? É para as vistas. Então, teve um pessoal no meu gabinete que veio perguntar, faz 3 anos que está na fila de espera e não foi marcada a consulta, dona Ana. Então, só a consulta, fará a operação. Então, isso que levou nós a fazer esse pedido de informação. É isso aí, muito obrigado. Continua em discussão o pedido de informação 126. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação 127/2017. O vereador David, com amparo no artigo 33, inciso 12º e 94 da Lei Orgânica Municipal, requer pedido de informação. Considerando que a pavimentação das ruas tem sido apontada como prioridade na edição do Programa Estadual do Fundo de Apoio aos Municípios, Fundam, sendo que tal programa foi lançado em 2013 e se baseou na quantidade de habitantes de cada cidade para determinar o valor de repasse, entre outros critérios como qualidade técnica dos projetos. E confirmado recentemente pelo governador Raimundo Colombo, a segunda edição do Fundam, que vai distribuir aos 295 municípios catarinenses cerca de 700 milhões, onde os valores que serão liberados para cada município ainda estão sendo definidos pelo governo, sendo que o programa deverá ser semelhante ao primeiro lançado em 2013. Diante disso, solicitamos as seguintes informações. Quantas ruas em nossos municípios foram selecionadas para fazerem parte do programa do Fundam? Quantas dessas ruas foram feitas e quais as que não foram feitas e por qual motivo? Essas ruas utilizaram recursos exclusivos do Fundam ou houve alguma forma de participação, contribuição dos moradores da rua e proprietários das residências para contribuir na realização da melhoria das ruas? Se sim, qual o percentual e o valor cobrado nesses casos? Quantas pessoas efetuaram tal pagamento? Foram notificadas e quantas estão inscritas em dívida ativa? Se o programa foi contemplado em 100% pelo Fundam, qual procedimento pode ser adotado pelas pessoas que efetivaram o pagamento para obter a devolução dos valores pagos e retirar tais dívidas em seus nomes? Vereador David Moro. Em discussão, o pedido de informação 127, vereador David. Cumprimentar a senhora presidente, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimento a todas e a todos que fazem presente a nossa saudação àqueles que nos acompanham através dos respectivos canais de comunicação. Senhora presidente, fizemos esse pedido de informação, haja vista inúmeras pessoas que nos procuraram a respeito de algumas ruas que foram pavimentadas e que já estavam desde 2011, algumas já com o projeto pronto para serem pavimentadas, e as pessoas acabaram pagando, outras colocadas em dívida ativa, e posteriormente anunciado na gestão anterior, em 2013, que seriam pavimentadas cerca de 35 ruas com recurso a fundo perdido. E eis o questionamento, se é fundo perdido, isso significa que as pessoas não devem pagar. Como fica a situação das pessoas que efetivaram o pagamento? Aqueles que estão hoje inscritos em dívida ativa, eu tenho um caso específico da rua Senador Salgado Filho, onde hoje estão sendo cobrados quase 10 mil reais. E, no entanto, a placa lá diz que os recursos provinham do governo a fundo perdido, do Fundam. Então, esse pedido é um pedido que vem contemplar vários moradores. Precisamos saber se das 35 ruas, quantas foram efetivadas devido ao calçamento, ao asfaltamento, se tem alguma contrapartida dos moradores,
se é um específico de algum convênio, se é do Badesc, se é do Fundan, para que a gente possa estar levando essa informação à população. Se é do Fundan, se é 100% do programa, de que forma essas pessoas devem de buscar esses valores pagos. E aqueles que não pagaram, que se encontram com dívida, qual é o procedimento a ser adotado para que o nome deles saia da lista de devedores do município. Pena que isso está em cima do laço. Nós temos aí o encerramento do Refis, que vai até dia 29, para que a gente pudesse estar vendo essa solução para que as pessoas, se realmente elas são devedores, que elas pudessem efetivar o devido parcelamento, né? Tem outros casos também que a obra foi concluída, foi lançado a dívida em 2011, mas a obra foi conclusa em 2015. E, no entanto, hoje está sendo cobrado com juro, multa e correção monetária desde 2011. Então, são várias situações que, através desse pedido de informação, nós possa ter esses esclarecimentos da administração para a gente estar levando à população. E também para saber se for conclusa essas ruas, né, que foi anunciado. Só para concluir, senhora presidente, precisamos ter essas informações para ver se realmente aquele número que foi anunciado de ruas foi efetivado, ou se ainda tem algumas por fazer, de que forma está o andamento para a gente ter este conhecimento, esta casa ter esse conhecimento, para a gente possa estar levando a população e dar os devidos encaminhamentos a quem é de direito. Então fica aí o pedido de informação e a solicitação aos nobres colegas para aprovação e que num tempo mais rápido possível venha a esta casa esta informação. Muito obrigado. Continua em discussão o pedido de informação número 127. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção Legislativa 241/2017. Solicita que seja instalada a câmara de vídeo monitoramento em todas as entradas dos municípios de Lages. Vereador João Chagas. Em discussão a moção legislativa 241, vereador Chagas. Senhora presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a Candinha, também a todos os policiais que se encontram aqui e mais outros colegas também. Eu fiz essa moção legislativa para que colocasse as câmeras na entrada da cidade. Por exemplo, Lactoplaza, a BR-101, acesso norte, a BR-282, aí para ver o que está acontecendo, o roubo de carro que está acontecendo. Semana passada nós tivemos um roubo de carro aqui dentro de Lages, aonde foi pego lá em Vacarias. A sorte que não era colorado, era gremista os dois ladrão, né? Os dois. Se fosse colorado, era bicho, era feio. Mas como era gremista, não tem problema nenhum. Não tem, né? Porque Lages precisa se atualizar, precisa melhorar o monitoramento de câmera, porque não tem. Se quer saber o seguinte, depois que eu fiz esse pedido aqui, câmera aqui, eu me lembrei uma coisa. Aonde está as 50 câmeras que era para colocar? Aonde que está? Se está no depósito, se está guardado, se não está? Onde que era para ser? Ali na Duque Caxias? Para colocar mais 30 câmeras ali? E o resto lá no quartel da Polícia Militar? Tem alguma coisa errada. Alguém está mentindo. Alguém não tem espaço. Mas tudo bem, a gente está pedindo isso aí para que nosso governador manda essas 50 câmeras para lá, que já estavam no depósito lá em Florianópolis, até agora não veio, né? Então esperamos que em breve seja colocada essa moção legislativa para que a policiamento possa trabalhar melhor, porque a câmera, se puder trabalhar, ele sabe quem está entrando na cidade, quem está saindo, todas as entradas de Lages. Então solicitando que coloque essa câmera de monitoramento. Obrigado.
Continua em discussão a moção legislativa 241. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa número 242. Solicita que o governo municipal viabilize os meios legais para a concessão de aluguel social prioritariamente às famílias em situação de vulnerabilidade social que perdem suas casas em incêndio. Vereador José Amarildo Farias. Moção legislativa 243/2017. Moção de repúdio ao governo federal pela previsão orçamentária insuficiente para assistência social em 2018. Vereador Amarildo. Em discussão, as moções legislativas 242 e 243. Vereador Amarildo. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar aqui o Ed, em nome dele, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, todos os técnicos aí que fazem presente nessa luta incansável aí, né, para as políticas de assistência social. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a moção 242, que é a questão do aluguel social, presidente, para casas aí que foram incendiadas nos últimos dias em Lages. Infelizmente nós temos aí muitas casas incendiadas por várias questões, instalações antigas, também situação de vulnerabilidade, ou, como a gente se diz, muito gato aí, né? Pessoas aí que pegam luz e água aí de outros moradores, então começa a dar esse transtorno. Então nós temos muitas casas incendiadas, e eu conversei já com o secretário Samuel, presidente, e a dificuldade, tem aqui a lei que foi criada na Câmara de Vereadores, né, a Lei 3.916, de 28 de outubro de 2012, que ela já está bem claro aqui, né, que no seu artigo 2º, item 6, nos casos de tragédia. Lógico, incêndio entraria ali. Mas, infelizmente, não tem, vereador Gerson, questão orçamentária. Então, nós precisamos aí, sugerindo, com essa moção, que tenha questões orçamentárias, porque as pessoas perderam tudo, né? Ainda mais em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente está reforçando aqui esse pedido. Tá? E sobre a moção, já peço aqui, presidente, a moção 243, que todos os vereadores assinem conjuntamente aqui, depois para encaminhar para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, e também para a frente parlamentar, nota aí de repúdio, uma moção de repúdio, a questão do orçamento das políticas, né, nacionais de assistência social. Por que isso? Eu vou explicar para os vereadores, para o público presente, que nós estamos num retrocesso, e eu tenho seguidamente aqui, até meio chato já, né, no plenário, o desmonte que está acontecendo nesse país. Infelizmente é isso que a gente está verificando, e agora, vereadores, presidente, se acontecer esse corte no orçamento, como é que vai ficar os municípios de todo o país? Não é só Lages, de todo o país. Inclusive essa moção, vereadores, depois que todos assinarem, a gente quer caminhar para modelo para todas as câmaras de vereadores aí de Santa Catarina. Obrigado e boa noite. O vereador David. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimento mais uma vez a todas e a todos que se fazem presente, a nossa saudação àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Vereador Amarildo, em relação à moção legislativa 142, onde a Vossa Excelência aborda em relação ao aluguel social para as pessoas atingidas pelo fogo, eu venho aqui relatar a Vossa Excelência que hoje o município vem cumprindo. Hoje nós temos cerca de 45 famílias que pagam o aluguel social entre pessoas atingidas por fogo e outros intempéries da natureza que têm ocorrido. Temos também 15
da Defesa Civil, que foi das últimas cheias, são 15 aluguéis pagos pelo município, e 111 a 116 famílias pelo aluguel social do Ponte Grande. Hoje, totalizando aí, a Prefeitura tem mais ou menos um gasto de 88 mil mês. Isso é uma estimativa de R$500 mês. Então, veja bem, se nós pegarmos, isso aqui na verdade é um projeto que deveria de acontecer e eu espero que aconteça, para nós sairmos deste aluguel social, que é um dinheiro que se tu pegar aí nós vamos ter um custo aí de 2 milhões talvez, ano, e que daria muitas construções de moradias para a população. Mas hoje nós temos um gasto aproximado entre 22.500 com esses casos de casas atingidas pelas cheias, outra que são determinações judiciais, que ocorrem também por determinação do Ministério Público, e também essas agora recentemente, em torno de 8 a 10 mil mês, destas 15 casas de pessoas que foram atingidas pelas cheias e que não têm aonde fazer a colocação. Então, acredito que a Secretaria de Assistência Social e Habitação vem prestando esse trabalho, está dando assistência, não é porque eu trabalho lá na Secretaria, mas eu acompanho o dia a dia, as pessoas são atendidas e dentro do possível, sempre são atendidas. Até porque se você for atender todos, você vai ter uma grande número de pessoas. Mas são avaliados, passa pelas assistentes sociais, que fazem um trabalho excelente lá perante a Secretaria, e também pelo nosso executivo da habitação, e claro, com o aval do secretário, é concedido sim aluguel social às pessoas que acabam queimando a casa. Só que existe uma grande dificuldade, que geralmente as pessoas que têm imóvel não querem alugar para o aluguel social. Existe a autorização para que seja efetivado o aluguel, mas as pessoas não conseguem imóvel para alocar pelo aluguel social. Talvez seja pela condição das pessoas, eu não sei o porquê, mas infelizmente muitas vezes as pessoas é autorizado o aluguel social e não é conseguido. Pois não, o vereador Amarildo. Só colocar para o vereador David, eu estou colocando o caso específico que aconteceu no Dom Daniel ali, das 2 casas incendiadas, tá? E requer, tá, vereador, resolver imediatamente, até para depois sim, né? Eu sou um também, que sempre estou lutando, inclusive aquele dia que nós tivemos aqui audiência sobre o orçamento, né, 2018, né? A gente colocou a questão de uma política aí, né, habitacional aí, porque nós estamos aí mais de 10 mil famílias aí esperando. Então, em casos específicos, é prioridade no orçamento, mas a gente sabe que acontece só nesse caso. Horário da liderança, vereador David. Muito obrigado, senhora presidente. A Vossa Excelência, como eu havia explicado, eu tenho conhecimento, não é minha área, mas eu tenho esse conhecimento dessas famílias, e a grande dificuldade não é nem pagar. Claro que existe uma dificuldade, porque existe valores a ser pagos, mas a dificuldade é encontrar. A Secretaria não tem disponibilizado, quem tem que buscar esses imóveis são as pessoas. A Secretaria até autoriza, nesses casos, o pagamento. Mas, no entanto, o que ocorre é que não existe imóvel, e quem tem imóvel, as imobiliárias, por exemplo, não locam pelo aluguel social pela Prefeitura. As imobiliárias têm os imóveis, mas só que eles não fazem a locação, não sei o porquê, pela Prefeitura. E as pessoas que foram atingidas não conseguem trazer o imóvel para que a Prefeitura efetive o contrato de locação. Então, esta é a dificuldade, senhora presidente. Não é que a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social se neguem num caso, num momento desse, que nem ocorreu no bairro Dom Daniel, mas sim a dificuldade de encontrar o imóvel. Então fica aí o nosso relato. Inclusive, se alguém souber, a Secretaria hoje está precisando de casas para alocar pelo aluguel social, inclusive para essas famílias, no caso que o senhor vem mencionando aqui. Muito obrigado. Vereador Lucas. Vereador Amarildo, quero lhe parabenizar pelas 2 moções e pela preocupação em relação ao corte de recursos para o SUAS e também em relação ao atendimento das famílias que precisam de aluguel social.
Esse ano a Secretaria iniciou um trabalho, e a gente recebeu essas informações na semana passada, quando estivemos com o secretário, de reavaliação de todos os aluguéis sociais que estavam sendo fornecidos. Existiam alguns casos bem estranhos e complicados, né, de situações que não havia necessidade, e mesmo assim as pessoas estavam sendo beneficiadas, e às vezes aquele que realmente precisava não conseguia o benefício. A gente trouxe a informação aqui, complementando, né, mais de 160 pessoas, como o vereador David falou aqui, entre Defesa Civil, pessoas do Ponte Grande e também aquelas pessoas que tiveram suas casas incendiadas. E a gente foi buscar as informações porque, por causa dessa destinação de recursos de orçamento para pagar aluguel social, não se consegue ter recursos para investimento, né? Não consegue construir casa. Mesmo assim, num esforço da Secretaria, foram 32 unidades até agora, uma média de 3 casas por mês que foram entregues nos mais diversos bairros da nossa cidade. Nós recebemos do secretário todos os cadastros das 32 famílias que foram beneficiadas. Depois eu vou passar uma cópia para os senhores colegas vereadores, para que saibamos em cada bairro quem foi beneficiado, o tempo de cadastro que tinha essa pessoa, para que não fique dúvidas sobre quem está sendo beneficiado com casa ou com material de construção na Secretaria de Assistência Social e Habitação. Recebemos a informação que estão sendo aguardados aí, o prefeito esteve em Brasília, o secretário esteve em Brasília, aguardando 2 milhões de reais da Defesa Civil Nacional para a construção de 73 moradias, numa área de 29 mil metros quadrados ali na região do bairro Ferrovia, aquele terreno que já está há algum tempo esperando pela construção dessas casas, e hoje a prefeitura está aguardando porque essas 73 casas vão ajudar as pessoas que tiveram suas casas incendiadas, pessoas que moram em áreas de risco. Tem ainda o reuso, que já estão destinando material de construção para muitas famílias que querem ampliar suas casas. Tem ainda o Lages Meu Lar, que deve ser beneficiado em breve, serão 400 famílias que a prefeitura vai estar subsidiando, e juros de 12 a 14 mil reais por mês, ou melhor, de 12 a 14 mil reais para fazer ampliação, para construir uma casa, às vezes no fundo do lote de algum parente, e a cada 5 parcelas a prefeitura vai pagar a 6ª parcela. Então, com juros subsidiado, ajudando também as pessoas, além daquelas 73 casas, e ainda a regularização fundiária. Então, existe sim um esforço, e a gente tem de acompanhar, secretário, o senhor esteve lá e sabe o quanto é difícil garantir, só mais 30 segundos, garantir o pagamento do aluguel social e, ao mesmo tempo, ter recurso para fazer investimento, para construir casa, né? E não apenas remediar, mas resolver o problema de uma vez só. A gente tem acompanhado, e depois eu vou passar a cópia para os senhores aqui de quais foram as famílias beneficiadas nesses últimos meses pela Secretaria de Assistência Social e Habitação. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Continua em discussão. Vereador Jair. Cumprimentar, vereador Marido, parabenizar pelas matérias. A gente, na audiência pública, discussão do orçamento do ano que vem, a gente reivindicou a respeito da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Realmente, na habitação, especificamente, no início do ano a gente esteve lá conversando com, na época, secretário Enio do Vime, né, que agora é executivo de habitação. E o orçamento da habitação aí, eu não vou saber os números exatos, mas mais ou menos o orçamento da habitação seria 2 milhões e 1,4 milhão é gasto com o pessoal. Então sobra 600 mil para gastar com casa. Então a manutenção da secretaria é gasto maior do que gasto com casa. Então isso tem que ser corrigido. E realmente, então isso que justifica a moção legislativa para corrigir essas falhas, para que o investimento na habitação seja maior, pelo menos, do que o gasto pessoal para manter a secretaria, porque senão fecha a secretaria e sai construindo casa. Obrigado. Obrigado, vereador Jair. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, colocamos em votação a moção número 242 e 243. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. As duas moções. Gostaria de cumprimentar aos policiais e às policiais militares que se fazem presente e sejam sempre bem-vindos a esta casa. Continua daí.
Moção legislativa número 244/2017. Sugere a criação do aplicativo Portal do Aluno na rede municipal de ensino na cidade de Lages. Vereadora Aida. Moção legislativa número 245/2017. Repúdio à decisão do juiz do Distrito Federal, Valdemar Cláudio de Carvalho, que autoriza os psicólogos a tratar a homossexualidade como doença. Vereadora Aida. Em discussão, as duas moções, com a palavra a vereadora Aida Mar. Quero cumprimentar a todos e a todas, agradecer a presença mais uma vez e dizer, senhor presidente, em exercício, vereador Luiz Marim, que esta moção de repúdio à decisão do juiz do Distrito Federal, senhor Valdemar Cláudio de Carvalho, que autoriza os psicólogos a tratar a homossexualidade como doença. É com sentimento de tristeza que no dia de ontem, 18 de setembro, recebi a notícia da decisão do juiz do Distrito Federal, Valdemar Cláudio de Carvalho, que autoriza os psicólogos a tratar a homossexualidade como doença, algo que fere a resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1999. Desde essa data, esse tipo de tratamento é proibido no Brasil pela resolução do Conselho Federal de Psicologia. Cabe ressaltar ainda que a homossexualidade não é considerada uma patologia, uma doença, pela Organização Mundial da Saúde, e que as terapias de reversão sexual não são conclusivas, nem cientificamente comprovadas, além de agravarem o sofrimento psíquico. O que esta decisão aponta é um tipo de prática que não possui evidência científica, por um lado de cura. Por outro lado, ela possui evidência de construção de mais preconceitos, mais estigmas, e o que a gente menos precisa neste momento, nas discussões com a população LGBT, é de alguma prática profissional que produza mais estigma, mais sofrimento e mais violência. O Brasil é campeão de violência a pessoas LGBT. Não será a psicologia brasileira aquela que vai programar mais violência e mais sofrimentos a esta população. Diante disso, envio esta moção de repúdio perante este fato que alimenta ainda mais os preconceitos no nosso país. Gostaria de dizer que considero a pedofilia, sim, é uma doença. Precisamos cura, senhores vereadores, para a corrupção, tratamento, cura. Precisamos curar a violência, precisamos curar a miséria. Enfim, precisamos curar o egoísmo. Como vereadora neste momento, neste ato, acima de tudo como mãe e como professora, encerro a minha fala dizendo: não ao preconceito. Muito obrigada, agradeço a presença dos psicólogos aqui, que com certeza têm este entendimento com relação à homossexualidade. Obrigada pela presença de todos. Obrigado, vereadora Aida. Continua em discussão as duas moções. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovadas. Requerimento número 163/2017. Realização de estudos de viabilidade para fazer o asfaltamento de mais um trecho da Rua Fortaleza, bairro Santa Helena. Vereador Pedro Figueiredo. Em discussão, o requerimento 163, vereador Pedro Figueiredo. Então, boa noite ao nosso presidente, boa noite a todos os colegas vereadores, boa noite a todos que estão na casa prestigiando o nosso trabalho.
pessoal da rede de comunicações. Fiz esse requerimento, através desse requerimento, venho solicitar a continuação da pavimentação na rua Fortaleza, no bairro Santa Helena, considerando que nessa rua já existe um pequeno trecho de uma quadra com pavimentação feito, com recurso do governo do estado, através da Agência de Desenvolvimento Regional, e com o órgão executar a Prefeitura Municipal de Lages. Como diz a placa que está no local, peço que termine esse trecho, porque a rua, em dias de chuva, é muito sol e muita poeira, né? Dias de chuva e é muita lama. Então eu queria que o nosso prefeito desse uma olhada com o nosso governador, desse uma olhada nessa rua lá, Fortaleza, no bairro Santa Helena. O pessoal procurou nós lá, a comunidade. Então o vereador está aí para trabalhar. Então nós estamos trazendo esse requerimento aqui à população de Santa Helena. Quero que o nosso prefeito e o nosso governador dê uma olhada bem com carinho, que o pessoal do bairro Santa Helena, da rua Fortaleza, vão ficar muito contentes. A região é um bairro muito grande ali. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o requerimento 163. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 164/2017. Ao ilustríssimo gerente regional da Celesc, senhor José Afonso Marim, sobre a iluminação pública na Avenida 31 de Março. O vereador David Moro. Discussão. O requerimento 164, vereador David. Senhora presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar mais uma vez a todas e a todos que se fazem presente a nossa saudação. Senhora presidente, fazemos este requerimento em virtude da solicitação dos moradores da Morada do Sol. Talvez por ser o nome Morada do Sol não se necessita ter iluminação pública. No horário dos partidos estaremos colocando um vídeo onde demonstra a escuridão naquela região. No horário da saída dos alunos que vão para o colégio, além de não ter o ônibus que chega próximo, só vai até a rua 31 de Março, não tem iluminação que dá acesso à Morada do Sol, dificultando, colocando em risco, sem contar com, em relação ao problema de furto, facilitando que as pessoas que cometem ato ilícito se aproveitem desse momento da escuridão para que assim o façam os atos. Então fica aqui o nosso pedido e volto a frisar. Não é porque o nome é Morada do Sol que não necessita de iluminação pública. Precisa que se dê uma atenção especial a todos aqueles moradores, aquela população que requer melhores condições de segurança, de transporte. E neste momento, o que eles precisam, o mais urgente, além do transporte, se tiver iluminação pública, fica mais fácil de obter a segurança. Senão, com isso, vai aumentar a criminalidade e que Deus o livre ocorra alguns fatos indesejados. Então fica aí a nossa solicitação à Celesc, que num breve espaço de tempo solucione esse problema, dando condições de iluminação pública para melhor segurança a toda aquela população que transita pela rua 31 de Março e pela Morada do Sol. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 166. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado. Gostaria de, em nome da casa, cumprimentar e agradecer a presença dos homenageados na noite de hoje. Em nome do capitão Álvaro, cumprimentar a todos os servidores militares que se encontram aqui na noite de hoje. Pois não, vereador Gerson. Senhor presidente, conversei com alguns vereadores, alguns vão utilizar o tempo dos partidos, mas se a gente pudesse, se alguns vereadores pudessem não usar o tempo do partido para a gente antecipar, né, as homenagens, porque são vários homenageados e todos estão aqui presentes, o horário dos partidos
Se todos usarem, nós vamos ter aí mais 45 minutos, praticamente. Então, eu peço aos vereadores, por gentileza, se a gente puder... Vereador que não puder, que não queira falar no tempo do partido, no pequeno expediente, que dispense para a gente antecipar isso. E se todos os vereadores acharem por melhor a gente não falar e antecipar a sessão, seria melhor ainda, em respeito a todas as pessoas que estão aqui. Obrigado, senhor presidente. Vamos consultar os vereadores. Solicitamos por ordem aqui de partido? Pois não, vereador? Presidente, eu tenho alguns assuntos para explanar, então a gente dispensa metade do tempo de 6 minutos do PP, também em respeito, e dispenso também o pequeno expediente. Vamos consultar partido por partido, vereador? Vereador David. Senhora presidente, como eu anunciei, eu tenho um vídeo para passar. Isso é questão de 1 minuto, 2, e o restante do PMDB a gente dispensa. Pode ser vereador Thiago e vereador Vone. Pois não. Os demais partidos concordam na liberação? Vereador Bruno também vai se manifestar? Não tem problema, vereador. Senhora presidente, só que eu não usei a palavra ainda hoje, mas vai ser 3 minutos aí no máximo, não vou me prolongar. Então pode ficar, vereador. PSDB, vereador Bruno. Então, comentando, senhora presidente, os demais vereadores, todo o público que nos acompanha aqui no plenário, os policiais militares, que eu tenho uma profunda admiração pelo serviço de todos vocês, assim como as assistentes sociais. Dar um abraço para o meu amigo Gabriel, que veio aqui nos prestigiar hoje também. Eu vou ser breve aqui na minha colocação, senhora presidente, é sobre a moção simples que a gente fez, que dispõe sobre a disponibilização de um veículo e de um fiscal para a gerência de proteção animal. Como todos aqui sabem, não é segredo para ninguém, eu milito muito na causa animal. Temos o Centro Ambiental, uma gerência de proteção animal, sendo que lá temos um gerente que fiscaliza maus tratos de abandono, mas ora não vai fiscalizar porque não tem um carro, e quando vai lá fiscaliza, caracteriza uma situação de maus tratos, o que ele pode fazer é dar um susto no infrator, porque ele não tem poder de notificação, poder de multa, poder de nada. Então seria a mesma coisa que não. Então a gente está solicitando ao Executivo a disponibilização de um veículo que fique com esse fiscal, porque as denúncias acontecem todos os dias, várias vezes por dia, e um fiscal tem o poder de aplicar uma notificação e possivelmente uma multa. Então é isso que a gente está pedindo para o Executivo, para que as coisas funcionem. Não adianta nós termos um cargo lá e não servir para nada. Então temos que ter esse apoio de um fiscal e de um veículo para proteção animal. Seria isso, muito obrigado a todos, boa noite, pessoal. Próximo partido, PMDB, vereador David. Senhora presidente, peço que a produção rapidamente passe um vídeo, como eu havia prometido, em relação ao bairro Morada do Sol. Ó, gente, venho por meio desse vídeo pedir ajuda aí, porque minha filha faz faculdade todos os dias. A gente eu venho, né, buscar ela a pé. A gente mora aqui no bairro Morada do Sol e eu tenho que vir buscar ela todo dia, 20 para as 11, 10h30, 20 para as 11, na Avenida do Guarujá, visto que o nosso bairro não tem ônibus, tem ônibus apenas 4 vezes por dia. Eu acho uma falta de respeito, uma pouca da vergonha, porque um bairro grande como o Morada do Sol não ter ônibus, né? Principalmente nesses horários que é cheio de estudante à noite. Então a gente tem que arriscar a vida no escuro, porque as ruas são bem mal iluminadas. E eu venho buscar ela com 2 crianças pequenas ainda. Porque não tem outra forma, né? Não tem ônibus, não passa aqui. Sendo, gente, que o shopping tem um ônibus especial que
que fica quase todos os horários parado ali. O Vila Marisa dá a volta ali também. Não custava, ou o Cepar é o ônibus que vem aqui 4 vezes ao dia, que dá a volta aqui. Como esse especial, o shopping, poderia dar a volta aqui em todos os horários, porque não é longe. No final da Avenida das Torres, ele entrava à direita, dava a volta no Morada do Sol e retornaria, ao invés de ficar parado lá na frente do shopping. Olha a escuridão, né? O perigo que eu corro todos os dias para vir buscar a minha filha no ponto, porque ela tem que estudar, né? Sendo que às vezes os cachorros pulam na gente na rua. Ó, a escuridão que eu tenho que vir. E isso eu tô filmando porque visto que é um pedido não só meu, mas de todos os moradores. A respeito da Secretaria de Saúde, do CISREG, né, que é o sistema que vai deixar de forma eletrônica as filas da saúde. A secretária nos informou que a fila já está quase pronta, a parte de Lages já está pronta, apenas na dependência dos municípios da região serrana. Lages, por ser referência, depende dos municípios da região para que o sistema do CISREG possa ser colocado no ar. E isso deve acontecer ainda este mês, vereador Maurício, dependendo apenas da colaboração das demais secretarias de saúde da nossa região. E a respeito das cataratas, estão sendo chamadas 20 pessoas por semana, e destas 20 pessoas está sendo feita uma triagem, né, com uma classificação de risco para conseguir definir quem tem maior necessidade a cada semana e também dar maior agilidade na fila, que a gente sabe que também está grande. Trazendo uma informação que nós recebemos agora à tarde, Rua Emílio Blum, lá no bairro Guarujá, foi assinado o contrato hoje à tarde, estava numa dependência do Ministério das Cidades, porque o recurso é federal, né, saiu. Foi assinado o contrato hoje, o secretário Clayton me informou há pouco que ainda este mês deve entregar a ordem de serviço para a pavimentação da Emílio Blum no bairro Guarujá. Ainda hoje a gente passou lá, nós somos no posto de saúde, a poeira está danada lá na Emílio Blum e essa obra chega num bom momento. Utilizando 40 segundos para informar que esta casa é parceira do seminário Mesa Brasil, que acontece depois de amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, com uma feira de produtos orgânicos, troca também de sementes crioulas, e a partir da 1h30 da tarde, o seminário aqui no plenário, discutindo alimentação, um prato cheio, né, que defende a segurança alimentar nutricional. Deixamos o convite aí para que participem do Seminário Mesa Brasil, que inicia aqui na quinta-feira e termina na sexta-feira com uma série de atividades também na UDESC, e a Câmara de Vereadores é parceira. Muito obrigado. Encerrando o horário dos partidos, deixo aqui só o meu convite o convite desta casa para amanhã participarem da audiência pública que será realizada às 19 horas, onde será debatido, discutido, proposto documentos sobre o combate à violência ao professor. Deixamos o convite estendido a todos e lembramos os demais colegas do nosso compromisso. Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão e convidamos os nobres vereadores para amanhã às 19 horas.